Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje, aqui no Ciência e Religião, eu vou debater um tema que é o design inteligente, né? Que é uma teoria sobre a criação da vida. Conversando com muitos missionários, o pessoal às vezes fala muito que as nossas escolas eles ensinam praticamente duas, né? E se prega muito o ateísmo. A ideia na escola, infelizmente, é pregar o ateísmo. Por que eu afirmo isso para você? Não, mas Marco, a escola é laica. Eu vou dizer para você que isso é uma grande mentira. Pelo seguinte, todo mundo conhece aquela frase. Um país só se constrói com educação. É mentira essa frase? Vou dizer que não, isso é verdade. Um país só se constrói com educação. Aí eu digo para você, Deus sabe disso? Sabe. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o conhecimento. E o diabo também sabe disso? Sabe. Meus amados irmãos, se eu quero destruir uma sociedade, com certeza eu vou investir nos jovens, eu vou investir nas universidades, eu vou investir nas escolas. Então é por isso que você não tem essa teoria do design inteligente sendo falada. Por quê? Porque para refutar a teoria, mas nós falamos a teoria da criacionista, que foi Deus que criou o universo. Só que refutar essa teoria, como ela não tem embasamento científico, fica fácil. Fica fácil. Você acredita que Deus criou, mas isso aí é fé, e a ciência não é questão de fé. Ciência são fatos e estudo científico. E Darwin, que é um dos pais, dos mentores do evolucionismo, ele simplesmente apresenta bases sólidas para que você acredite nessa e descarte na outra. A outra fica como se fosse uma fantasia religiosa. Mas a teoria do design inteligente, pasme, não é uma teoria religiosa, é uma teoria científica e ela contempla exatamente a possibilidade da existência de Deus quando ela afirma que a vida e o universo foram desenhados, foram criados e por trás disso tinha uma consciência inteligente. Para a gente poder entender isso, eu vou fazer o seguinte. A gente vai dar uma observação, vou voltar um pouquinho no que seria a teoria de Darwin, da evolução e do design inteligente. E vou deixar aqui no vídeo também, se você quiser entender mais, eu vou deixar um vídeo aqui, um link de um vídeo que você pode se aprofundar mais no tema e é bom você também dar uma estudada legal no tema, é uma coisa interessante. Que é um argumento, como somos missionários, muitas vezes a gente sai, vai conversar com alguém e nós temos alguma base científica, base sólida para estar pregando o evangelho, não que nós vamos provar a existência de Deus, porque nós não vamos fazer isso, nem temos a intenção, porque isso anularia todo o plano que é a fé. E eu digo para você que ser ateu hoje é uma religião. Por que uma religião? Porque se você não consegue provar que Deus existe, o ateu também não consegue provar que Deus não existe. Então ambos vivemos pela fé. E para o ateu é uma fé reversa, né? Uma fé contrária, uma fé da não existência. Então ele vive pela fé de que Deus não existe. Então o ateu transformaram, nesse ponto a gente pode dizer que transformaram as ideologias de Darwin, as ideias de Darwin, numa grande religião. E vamos entender o que diz, né, o criacionismo, o evolucionismo. Então, para Darwin, ele diz que as espécies vão se adaptando ao longo do tempo de acordo com a necessidade para poderem sobreviver, necessidades naturais do ambiente. E isso é uma grande verdade, então isso daí não tem como contestar. Darwin explica muito bem a adaptação das espécies ao meio ambiente. Como assim, Marco? Vamos supor que da mesma espécie, dois passarinhos. Um nasceu com o bico mais duro e o outro nasceu sem patas, são da mesma espécie. O que nasce com o bico mais duro, ele consegue se alimentar melhor. Então essa característica, por ele ser uma vantagem, vai ser transferida para os descendentes dela. Depois de bastante tempo, alguns milhares de anos, essa característica é incorporada na espécie e praticamente ela sofre uma mutação. Já o passarinho que nasceu sem uma patinha, ele não vai conseguir se locomover, provavelmente ele vai ser alvo dos predadores, ele vai morrer, ele não consegue transmitir isso. Então note que o calcanhar de Aquiles da evolução é exatamente isso. Todas as anomalias que vão ser transformadas em evolução têm que ter uma finalidade, tem que ser boas, ela tem que ter um objetivo. Se ela não tiver objetivo, se ela não servir, aí o que acontece? Ela é descartada pela natureza. Só que Darwin,
Ele não tinha um conhecimento celular que a gente tem hoje, moderno. A teoria do design inteligente, ela ganhou muita força na década de 90 e vem ganhando força ao longo do tempo, e ela hoje é apoiada por um número imenso de cientistas. Você vai ver no vídeo que vários cientistas de renome hoje acreditam nessa teoria e apoiam essa teoria. Inclusive um dos caras que escreveu, um dos cientistas que escreveu o livro, que é base, uma das bases da transformação de compostos inorgânicos em compostos orgânicos para a vida, ele afirma que ele cometeu um erro no livro, que hoje ele não pensaria dessa forma, mas o livro dele continua sendo usado para fazer a afirmativa que ele mesmo discorda. Então, nesse contexto, que a gente viu que para Darwin só as anomalias boas que tenham finalidade, que vão ser aproveitadas para a mutação das espécies, para a adaptação das espécies, que vão sobreviver. Como Darwin não tinha esse conhecimento celular, que hoje os cientistas sabem que existem motores celulares que levam proteínas para um lado e para o outro para fazer as reações químicas na célula, existe, do ponto de vista bacteriano, do ponto de vista celular, a teoria de Darwin não consegue explicar a origem da vida com o evolucionismo. Por quê? Uma das grandes provas é o flagelo bacteriano. O que é o flagelo? Se alguém já viu o desenho do espermatozoide, vê um rabinho, que ajuda na locomoção do espermatozoide. Então, esse rabinho ajudaria na locomoção dessa bactéria. Porém, para esse flagelo poder existir, ele tem que ter uma sequência de proteínas montadas mais o flagelo numa ordem que não pode ser modificada. Se você tirar uma proteína da ordem, o flagelo não funciona e perde a sua funcionabilidade. Ora, se o flagelo surgiu de evolução, ele surge da onde? Porque se ele não funcionar, ele não vai ter continuidade. Então não poderia surgir um flagelo sem funcionar e depois as proteínas fossem, ao acaso, se organizando até o flagelo funcionar. Porque lembra da questão do passarinho com uma patinha? Se surge uma anomalia que não tem função, o que a natureza automaticamente faz? Ela descarta. Então ela descartaria o flagelo bacteriano. Então, ou o flagelo nasce pronto, todo, na sua sequência toda pronta, ou ele não existe, não tem como evoluir. Então a evolução não se aplica a essa forma de vida e não consegue explicar como a vida funciona. Uma questão, como eu sou professor de física e também dou aula de matemática, é a própria matemática. Por exemplo, qual é a probabilidade de você obter cara e coroa em uma moeda? Não é 1 sobre 2? Se você tiver duas moedas, não seria 1 sobre 2, 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 4? E se você tiver 3 moedas, é 1 sobre 6? Não, é 1 sobre 8. Então você sabe que é uma progressão nas variáveis. Quanto mais variáveis você coloca, mais você duplica a questão das possibilidades. E para os apoiadores da teoria da evolução, dizem que a gente não consegue perceber a evolução porque ela demora muito tempo para acontecer. Então, se você tem inúmeras possibilidades para que esse flagelo consiga acontecer, ou para que os compostos inorgânicos se transformem em compostos orgânicos ao acaso, você teria que ter uma sequência de possibilidades absurdas, que se você, de fato, tivesse que esperar o tempo, a Terra é mais nova do que a vida. Então não teria como surgir a vida, não daria tempo, a vida ainda não teria surgido na Terra. Por quê? Porque demandaria tanto tempo, que a vida não surgiria na Terra. A vida ainda as possibilidades de transformações de compostos inorgânicos e orgânicos até hoje estariam acontecendo. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. A vida não teria evoluído como evoluiu. Por quê? Porque eles dizem que cada evolução leva milhares e milhares de anos. Então, se você observar até a vida do jeito que a gente encontra hoje, ela não deveria estar aqui. Deveríamos estar nos espaços ainda lá, do que eles dizem lá, nos oceanos,
na formação proteica, da mistura, que é aquela teoria de Oparin, lembrando que Oparin esqueceu de colocar o oxigênio na conta, e quando você coloca o oxigênio na conta, você não consegue ligar as moléculas. Então, isso daí foi uma grande falha no experimento de Oparin sobre essa questão química aí. Então, a teoria do design inteligente, ela começa a mostrar que não dá para acontecer o acaso. Então, portanto, para o flagelo bacteriano poder aparecer, teria que necessariamente ter algo inteligente por trás da criação. Aí, o que o pessoal teoriza? Ah, está defendendo o que é Deus? Não. Tanto é que muitos se aproveitam da teoria do design inteligente para defender a ideia de que, por exemplo, que a vida surgiu fora do planeta, que nós somos frutos de engenharia genética. Você pegar o Historicheno, isso é falado abertamente nos programas que falam sobre OVNIs, lá, né? Avistamento de OVNI, né? Então, você vê que isso é falado abertamente em alguns documentários científicos, isso é falado abertamente. Uma outra teoria também que é falada é que nós somos frutos de uma matriz computacional, ou seja, que esse universo não existe, que esse universo é um programa de computador. Isso é uma teoria, né? Engraçado que é mais aceitável achar que nós não existimos, que nós somos uma matriz de computador, do que efetivamente achar que Deus, que essa inteligência que envolve o universo, a criação do universo, seja Deus. Então, na escola, não estou dizendo que deveria acabar com a teoria de Darwin, que deveria acabar com a teoria criacionista. O que eu estou dizendo é que se a escola é um local de pensamento, de construção de pensamento, então na escola deveria ser apresentada para as crianças essa teoria do design inteligente também, como todas as outras. Para quê? Para você ter o direito de pensar e de escolha. Se eu te apresento apenas uma possibilidade, isso sim é doutrinação, porque eu não tenho escolha, eu só tenho essa. Então eu só posso acreditar nessa. Então eu só posso ser ateu. É isso que eu quero que a gente entenda. Que as crianças precisam de uma oportunidade. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo para você não acreditar na teoria de Darwin. Muito pelo contrário, ela explica muita coisa. Mas ela não é uma teoria que explica tudo. Ela não é o fim, ela não esgota o assunto. Então, se a escola, se a universidade são lugares para a construção do pensamento, o aluno deveria ter o direito, né, se a escola é laica, o aluno deveria ter o direito de ouvir todos os lados. E isso não é feito. O aluno que literalmente se contrapõe, se ele se coloca contra a teoria evolucionista, muitas vezes ele é ridicularizado dentro das salas de aula. Não acredito que você pense desse jeito, não acredito que você seja um religioso, um fanático, é tomado como fanático religioso. Então fica aí, né, a concepção assim bem básica do que seria a teoria do design inteligente. Você pode digitar no YouTube aí, nós temos hoje aqui no Brasil com várias pessoas, vários cientistas, a Associação Brasileira do Design Inteligente. Você pode dar uma olhada lá e verificar e entender o que é o design inteligente. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar aí nas descrições do vídeo o endereço do site e aquele vídeo que eu falei para você conseguir entender melhor. Valeu, pessoal!